Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um estudo que está no texto da Bíblia Sagrada, lá em Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, onde a Bíblia ela vai narrar da seguinte maneira: não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para nós iniciar esse estudo, meus queridos, nós vamos ler alguns versículos que antecedem esse versículo 18. Versículo 15, a Bíblia diz da seguinte maneira: portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, aqui nós vimos já o apóstolo Paulo, ele advertindo a igreja de Éfeso. E o interessante aqui é que ele já começa falando para a igreja que para ver diligentemente como eles estão andando, para que eles não venham andar como os necios, mas sim como os sábios, para que eles pudessem usar bem a cada oportunidade a qual eles tivessem diante do Senhor Jesus. E é por isso que aqui no versículo 17 ele fala ainda: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, meus queridos, nós temos que entender qual é a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E diante disso, nós podemos ver, meus irmãos, que a declaração que o apóstolo Paulo aqui faz para a igreja de Éfeso: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, onde há devassidão, é uma ordem bíblica que não apenas mostra o perigo e o malefício da embriaguez, mas também contrasta o modo de vida terreno com o modo de vida segundo a vontade de Deus. Por isso, após esta ordem, o versículo bíblico também traz a ordem contrastante, que é enchei-vos do Espírito. Meus queridos, sem dúvida, a ordem não vos embriagueis com o vinho, ela está de acordo com os conhecidos efeitos do álcool. Inclusive, a palavra de Deus, ela reprova a embriaguez. Eu vou passar aqui para vocês alguns textos da Bíblia Sagrada que vai estar falando sobre essa reprovação referente à embriaguez. Eu não vou estar lendo aqui, meus queridos, a cada um desses textos, para que o vídeo não venha se tornar um vídeo muito extenso, para também não cansar os irmãos. Provérbios, capítulo 31, do versículo 4 ao 7. Isaías, do capítulo 5, versículo 11. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2 e 3. Então, essas passagens bíblicas vão estar aqui falando sobre a reprovação referente à embriaguez. Muitas pessoas procuram as bebidas alcoólicas para fugirem de seus problemas e se sentirem alegres, desinibidos e confiantes. No começo, tudo parece promissor, mas no final, a alegria dá lugar ao pesar, a desinibição dá lugar à vergonha e a confiança dá lugar à dissolução. Por fim, os problemas permanecem, mas os verdadeiros cristãos, por outro lado, jamais devem procurar no vinho a sua fonte de contentamento.
Para eles, o segredo para a verdadeira alegria é encher-se do Espírito. Então, meus queridos, a ordem enchei-vos do Espírito implica, na verdade, que a alegria do Espírito não é superficial e momentânea, como a alegria da embriaguez. A desinibição promovida pelo Espírito na vida do cristão não o conduz à vergonha. A confiança resultante do enchimento do Espírito jamais resulta em contenda, diferentemente dos efeitos do álcool, com sua alegria passageira. A presença do Espírito Santo faz com que os crentes sejam exultantes mesmo em meio à dor e o sofrimento. Agora aqui, meus queridos, nós vamos ver por que o apóstolo Paulo ele escreveu esta frase nessa carta à igreja de Éfeso: não vos embriagueis com vinho. O apóstolo Paulo escreveu a frase não vos embriagueis com vinho em sua carta aos Efésios, numa sessão em que ela fala sobre a necessidade de os crentes viverem de forma compatível à sua nova posição em Cristo. Os crentes formam a gloriosa Igreja de Cristo. Eles foram eleitos desde a fundação do mundo. Foram ressuscitados de seu estado de morte espiritual e feitos herdeiros das bênçãos espirituais em Cristo para a glória de Deus. Então, eles devem andar de forma adequada a essa realidade. Além disso, naquele tempo, a embriaguez ela estava muito associada à vida religiosa. Na cultura pagã do mundo greco-romano, frequentemente as pessoas usavam o vinho para entrar num estado de êxtase, no qual supostamente podiam ter comunhão com os deuses e receber um tipo de conhecimento estático que era inalcançável num estado de sobriedade. Também é interessante notar que imediatamente após dizer não vos embriagueis com vinho, o apóstolo completa onde há contenda. A palavra contenda traduz um termo grego que indica um comportamento dissoluto, incluindo as ideias de falta de controle e desperdício. O contentamento trazido pelo álcool é apenas momentâneo e não vale o descontrole e o desperdício que o acompanham. Não há nada de proveitoso naquilo que uma pessoa embriagada faz. Essa pessoa perde o controle da sua razão e desperdiça sua dignidade. O consolo do álcool não é real. Por tudo isso, a embriaguez jamais deve estar presente na vida cristã. E sem contar, meus queridos, que existe um caminho mais excelente em lugar da embriaguez. O mundo oferece muitas formas de alegria, mas todas elas são superficiais e passageiras. O álcool é só mais um instrumento para alcançar esse tipo de alegria sem valor. Mas a palavra de Deus oferece uma alternativa apropriada que conduz à verdadeira alegria, à plenitude do Espírito Santo. A alegria provida pelo Espírito Santo, que habita na vida do cristão, é indizível e gloriosa. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: a quem
sem o terdes visto, a mais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então aqui, meus queridos, em 1 Pedro, só confirma, né, como é a alegria, né, de estarmos na presença de Deus, de termos em nossas vidas o Espírito Santo do Senhor. Por isso que ele diz aqui em 1 Pedro, né, que a quem se não terdes visto, que está falando aqui que é sobre Jesus Cristo, a qual nós não vimos pessoalmente, mas agora sem verdes o que nós continuarmos o que amando e crendo e exultai nele um gozo inefável, cheio de glória, e assim alcançando o fim da nossa fé e a salvação da nossa alma. Então nós vamos aqui, quão glorioso é, meus amados, nós sermos cheios do Espírito Santo, e que é alegria perpetuamente sobre a nossa vida, quando nós andamos dessa forma, dessa maneira. A fonte da verdadeira alegria não está no vinho, mas no Espírito de Deus, que enche a vida dos redimidos. Esta alegria é tão imbatível que ela não significa ausência de problemas, mas significa contentamento mesmo em meio ao sofrimento. Podemos dizer que uma pessoa embriagada está sob o controle de outra força, o álcool. Ela experimenta uma sensação de alívio e não tem vergonha de expressar, mas o cristão pleno do Espírito tem sua vida controlada por Deus. Ele experimenta uma alegria profunda e não tem medo de se expressar para a glória de Deus. Diferentemente do embriagado que faz papel de tolo e causa embaraço para si mesmo, o cristão experimenta um maravilhoso domínio próprio. Podemos observar que a pessoa embriagada, ela chama atenção para si mesma, enquanto o cristão pleno do Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Os bêbados costumam cantar, mas suas canções revelam o estado corrompido de seus corações. Já o cântico do cristão vem de Deus e não pode ser entoado sem o poder do Espírito Santo. Portanto, a exortação "não vos embriagueis com vinho" indica que esse tipo de prática não pode nos levar a nada de positivo, porque a embriaguez não pode colocar o cristão de posse dos prazeres concretos e duráveis, nem do conhecimento aproveitável e nem da alegria perfeita. E de fato, os cristãos não precisam da embriaguez ou de qualquer artifício do mundo para encontrar conforto e contentamento, pois o Espírito de Deus é tudo o que eles precisam. Meus queridos, então este foi o nosso estudo de hoje sobre esse tema em questão que a embriaguez. Nós vimos aqui assuntos bastante importantes e interessantes para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento diante de Deus, diante da palavra de Deus. Então, que vocês possam ter gostado realmente desse estudo e que esse estudo realmente tenha agregado no teu conhecimento, na tua vida espiritual, para que assim nós possamos entender que a nossa alegria ela tem que estar juntamente
com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Certamente a nossa alegria ela vai ser infinitamente diante do Senhor, mesmo diante dos problemas, das situações adversas. Nós sempre vamos ter contentamento na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.